A qualidade da água do SAI sempre foi polêmica em Sete Lagoas, mas há um projeto de lei que dispõe sobre o controle do consumo dessa água. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje no Sete Lagoas em Debate, que está começando. O controle do consumo da água do SAI e a polêmica sobre a doação de amostras grátis de medicamentos são alguns dos assuntos que o nosso convidado de hoje, vereador Pastor Alcides, do PP, vai nos esclarecer. Vereador, muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez no Sete Lagoas em Debate. Vamos começar falando desse projeto de lei 227, que dispõe sobre o controle do consumo da água potável distribuída pelo SAI. E nesse programa também há outros pontos, mas vamos começar por aí. Como que surgiu esse projeto de lei? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado a você, Raquel, e a todos que nos assistem. Obrigado pela audiência, pela disponibilidade do seu tempo. Bom, Raquel, eu gostaria de falar para você e para tantos quantos nos assistam, que na realidade é uma preocupação. Qualidade da água, até mesmo a provisão da água para que a tenhamos. Então, nós entendemos que esta é uma preocupação universal. E o Brasil, sendo a bacia hidrográfica de que o mundo inteiro está de olho nele, a gente entende que o brasileiro em si não tem muita educação no que diz respeito à conservação e o uso racional e até mesmo o reuso da água. Em algumas situações pode ser disciplinado naturalmente, a fim de que tenhamos o uso racional das águas. E nós criamos este projeto com o objetivo exatamente de conscientizar, de incentivar, inclusive estabelecendo um princípio de incentivo, tais como concursos, que seria, na realidade, uma promoção, esse concurso de conscientização, de premiação. E eu gosto muito de focar os nossos trabalhos e as nossas propostas no público estudante, no público estudantil, principalmente as crianças do ensino fundamental, porque tudo que a gente passa para uma criança, essa criança assimila com facilidade e a criança não tem princípios de restrições para colocar o seu aprendizado, inclusive a divertir até os adultos. Então a gente trabalha muito focando no público estudantil, principalmente infanto-juvenil, porque eles, quando aprendem, eles colocam em prática e divertem os adultos. E o reuso, a conservação e reuso da água e o uso racional, o que a gente vê, e infelizmente eu gostaria até de enfatizar isso aqui, porque até hoje eu me sinto arrepio quando, passando pelas vias públicas, eu vejo alguém varrendo a calçada da sua porta com jato de água através de janeira, através de torneira. A vassoura fica encostada, a torneira, ou melhor, a mangueira vai com jato d'água, tirando uma folhazinha de água, gastando 100, 200 litros de água, enquanto empurra a folha para fora da calçada, para a calçada do vizinho, não quero na minha frente. E, em função disso, gasta-se água de uma maneira irracional. Então, esse projeto do qual você faz menção, 227, de 2017, inclusive, ele visa isso, que o uso racional, que a conservação da água, o uso racional, o reuso da água em algumas situações, tais como lava-jatos e outros processos, outros meios, outros serviços, tais como indústrias que usam muita água e despreza aquela que passou pelo processo inicial da sua proposta industrial, e a gente ter ali um reservatório para um tratamento específico dessa água, para o seu reuso na higienização ambiental, até mesmo na questão de regar jardins, águas e gramas e companhia. Então, essa é a proposta nossa através desse projeto. Então, e a questão da qualidade, né, que a gente sempre vem falando da qualidade da água do SAI, sempre também foi discutida aqui na casa, a melhor forma de usar essa água e
que tipo de água chega nas nossas torneiras, né? E utilizar isso aí. Esse é um assunto que também está sempre voltando à tona, né, vereador? Porque é uma preocupação também de todo mundo. Está sempre em voga, na realidade, todos nós sabemos, nós temos um subsolo kárstico, que é um subsolo vulnerável. Nossas águas, na maioria delas, agora, graças a Deus, com a ETA, é claro que estamos racionando melhor essa questão de exploração da água subterrânea, mas esse solo kárstico, que é um solo vulnerável, com possibilidade de assentamento em terra, quando há um consumo excessivo dos bolsões de água que temos por baixo, abrindo aquelas cavernas com possibilidade de sugar a superfície, abrindo aquelas crateras que nós já temos história em Sete Lagoas em relação a isso. Então, na verdade, essa qualidade da água e qualidade e quantidade, isso foi sempre uma pauta, está sempre em voga na discussão aqui do Legislativo de Sete Lagoas. No entanto, a gente percebe que houve, na realidade, um arrefecer dessa preocupação, porque com a vinda, com a edificação da ETA, Estação de Tratamento de Águas, e o descanso de alguns postos, nós temos tido aí a reposição dos nossos lençóis freáticos. E a qualidade da água, evidentemente, que o SAI tem trabalhado de todas as formas para que o tratamento dessa água alcance, na realidade, aquele grau de contentamento que a população, na realidade, sempre espera. Eu vejo que houve já bastante melhora nessa questão. E as pessoas ficam de olho, né? Porque sai uma mensagem, sai uma notícia sobre a questão da ETA, paralisou, todo mundo já fica de cabelo em pé. Porque, na verdade, é um histórico que a gente tem de problema, mas, por exemplo, a falta de água, a gente não ouve mais falar, né? Graças a Deus. Com certeza. E a gente, querendo ou não, todo o sistema de captação de água, ele tem lá as suas vulnerabilidades. Afinal de contas, nós dependemos da natureza. E como nós temos a nossa ETA e a estação de captação é do Rio das Velhas, e o Rio das Velhas vem sendo assoreado desde a sua nascente já, então, vez por outra, principalmente em tempos de chuva e de aumento do volume de águas, também traz consigo, dos assoreamentos que a gente vê, galhos e outros objetos, infelizmente a natureza reclama, pela conscientização do cidadão, da sociedade, que lamentavelmente faz dos nossos rios o leito de captação de todo o lixo que eles desprezam. E aí, é claro, compromete a nossa estação de captação de água. Aí vai uma advertência para para a sociedade como um todo, que o lixo a gente deve colocar no lugar adequado, no lixo, porque ele acaba indo para as bocas de lobo, acaba indo para o escoamento das águas pluviais, e o destino das águas pluviais captadas na superfície é naturalmente os leitos dos rios. Então nós vamos ter aí um impacto ambiental extremamente grave e comprometendo exatamente essa questão do fornecimento de água de qualidade. Pois é, e aí é toda a população que sai prejudicada, né? Com certeza. Por falta de responsabilidade de alguns, todo mundo sai prejudicado. Nenhum poder público consegue levar a questão da demanda da sociedade a contento como a própria sociedade existe, se a sociedade não for parceira, tendo essa consciência que uma boa proporção da responsabilidade de manutenção, de conservação, de uso racional da água depende da sua própria atitude. Sem dúvida. Vereador, a gente vai rapidamente para o intervalo. Vamos voltar falando então sobre uma indicação do vereador em relação à Anvisa e à doação de amostras grátis de medicamentos. Daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, o nosso convidado é o vereador Pastor Alcides, do PP, está falando para a gente sobre um projeto de lei em relação ao consumo racional da água. E a gente vai falar agora de um outro assunto que também causou muita polêmica e gerou muita comoção, muita manifestação durante algumas plenárias aqui na Câmara Municipal, que é em relação à doação dos medicamentos de amostra grátis, na verdade,
de medicamentos pelas farmácias, por exemplo, a Farmácia do Bem e algumas outras instituições. E o vereador tem uma indicação, a indicação 12 de 2018, que é a indicação à Anvisa, indicando emitir resolução que permita o recolhimento e doação de medicamentos de amostras grátis pelas farmácias solidárias. Vereador, explica um pouco mais sobre o que seria a indicação e a eficácia, né, dessa indicação para que, de fato, as farmácias podem voltar a distribuir, né, legalmente as amostras. Com certeza, Raquel. E é tão oportuno esse momento que nos faculta a TV Câmara para que nós possamos estar junto aos nossos munícipes sete-lagoanos, que, como você bem disse, essa questão da distribuição de amostra grátis por instituições, Farmácia do Bem ou instituições outras como voluntariados, a verdade é o seguinte, a resolução, a RDC, é um dos instrumentos, ou seja, a resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem força de lei federal, porque ela é um órgão que é uma extensão do Ministério da Saúde. Então, essa RDC 60, essa regulamenta, na realidade, a questão da distribuição de amostra grátis. E passou por aqui toda essa demanda, toda essa comoção relacionada ao projeto, porque o projeto original ele veio, na realidade, autorizando como já é assegurado pela própria Anvisa. No entanto, dentro desse contexto, desse bojo, desse escopo de distribuição, estavam sendo distribuídas amostra grátis. E a RDC 60 de 2009 da Anvisa, ela proíbe que a amostra grátis seja distribuída por instituições, sejam quais forem, ou melhor, resume no fato de que a amostra grátis entregue na mão do profissional médico, o lote ele é identificado, o recibo da amostra grátis é cientificado pelo próprio recebedor, que é o médico, e somente o médico prescritor tem a autoridade ou autorização de entregar a amostra grátis ao seu paciente. Isso é tão próprio. Quantas vezes você que nos assiste no consultório do seu médico, ele de repente percebeu, ele prescreveu um medicamento e fala, peraí, parece que eu tenho isso aqui. Ele vai, abre lá o seu armário, procura, encontra e entrega para a gente. Isto é uma questão que está fundamentada na RDC número 60 da Anvisa. Mas esse debate é municipalizado. Então fica municipalizado, nós temos inclusive algumas afirmativas que na cidade A, na cidade B, na cidade C, no estado não sei o quê, lá pode, por que aqui não pode? Gente, nós não podemos de jeito nenhum nos igualarmos por baixo. Se lá pratica uma coisa que eu vejo que não está dentro da legalidade, por que eu vou tentar legalizar aquilo que é ilegal no nosso município? E aí veio aquele debate todo, porque o projeto passou, foi ao executivo para a sanção, o executivo observou e mandou-nos um veto a esta proposta de emenda, porque aconteceram as emendas que facilitaria a distribuição de amostra grátis. O executivo, entendendo isso através da Procuradoria do município, bem como da Procuradoria aqui do Legislativo, e nós outros, com as nossas assessorias jurídicas, e a gente que sabe fazer leitura também de texto e interpretação de texto, a gente viu que havia, na realidade, nas emendas uma ilegalidade. E o veto que o prefeito apresentou estava eivado e fundamentado em princípios de legalidade. Quando nós observamos, naturalmente, tínhamos que manter o veto do prefeito. E aí, diante de toda aquela comoção, de fake news, como é muito próprio hoje, né? Falsas notícias, começaram a colocar que nós que votamos favorável ao veto do prefeito, impedindo que a amostra grátis fosse distribuída, não fomos nós que impedimos.
A própria RDC 60 da Anvisa é que impede. E isto nos motivou a mim, fazer indicação. Essa indicação, na realidade, é um dos instrumentos que os legislativos têm, principalmente os legislativos inferiores, para os superiores, por entender a competência. A competência de alterar o conteúdo da RDC 60 é da Anvisa, não é do município, não é do estado, é uma força de lei federal. E jamais uma lei municipal pode sobrepor a uma lei federal. E a resolução tem força de lei. Então nós fizemos uma indicação à Anvisa, para que a Anvisa pudesse analisar, rever e até mesmo alterar a RDC 60, buscando, na realidade, uma forma de que viesse dela a regulamentação para que a distribuição de amostra grátis viesse a ser facultada à farmácia popular do bem, às instituições e aos grupos voluntários, para que isso viesse como uma resolução que atendesse a todos os municípios, não é de Minas Gerais, não, todos os municípios brasileiros, porque a Anvisa é nacional. Vindo de lá uma alteração na RDC permitindo a distribuição do medicamento da amostra grátis, naturalmente seria uma redundância o município ficar discutindo uma coisa que já foi deliberado pela lei federal através da resolução da Anvisa. Então, indicação é um dos instrumentos que nós temos na Casa Legislativa, que indicamos às autoridades estaduais, às autoridades federais, que reveja o conteúdo de suas leis, de suas resoluções e adeque à realidade que é a expectativa da população. Então, foi isto que nós fizemos. Nós procuramos ir lá na fonte, que é a Anvisa, porque se a Anvisa alterar o conteúdo da RDC e liberar para que haja distribuição da amostra grátis, naturalmente vai continuar tendo que ter o prescritor, vai continuar tendo que ter o farmacêutico. Isso aí é imprescindível, que o prescritor, o farmacêutico, para a análise dos princípios ativos do medicamento que esteja sendo oferecido, porque medicamento tem a ver com dose. O medicamento na dose ínfima não faz o efeito curativo que é a proposta. Se ele for excedente, o medicamento que visava curar alguma doença pode se tornar um veneno e comprometer mais ainda. Então, esta regulamentação é mais do que natural. Quando nós fizemos o que fizemos, os que votaram pela manutenção do veto, nós estávamos visando era o bem-estar de todo cidadão sete-lagoano. É bom a gente ressaltar também que essa questão do veto, na verdade, ele não mudaria a legalidade da doação ou não. Na verdade, o projeto de lei em si, ele não legalizava essa doação, porque, na verdade, senão o projeto de lei seria ilegal. Com né? certeza. O projeto de lei passou, mas ele não versava sobre liberar a doação, né? Liberar a distribuição. Ele legalizava a doação de medicamentos e não de amostra grátis, né? Inclusive, é importante a gente reforçar isso aí, para as pessoas não acharem que o projeto... Mas então por que o projeto passou? O projeto não falava de amostra grátis. Inclusive, Raquel e telespectadores, depois disso aí surgiu que a Farmácia do Bem, que os vereadores fecharam a Farmácia do Bem. Há poucos anos atrás, não muito tempo, não tenho data precisa, a nossa Anvisa, Vigilância Sanitária Municipal, visitou a Farmácia do Bem. Estando lá, fazendo uma inspeção, lacrou e apreendeu medicamentos de amostra grátis que lá estavam. Não é o Poder Legislativo, é a competência da Vigilância Sanitária, porque a coisa estava lá e estava ilegal. A Farmácia do Bem, a Farmácia Popular, a Farmácia do Bem, ela deve continuar aberta dentro do que vinha sendo, porque depois que esses medicamentos de amostra grátis foram lacrados e apreendidos, a Farmácia do Bem continuou aberta, procedendo de acordo com o que determina a RDC. Então estava aberta.
E aí, vamos fechar, porque não sei o que tem. Não, isso na realidade é até um ato de injustiça com o Poder Legislativo, porque nós não fizemos nada e não alteramos nada da farmácia do bem, a farmácia popular, conforme vinha sendo. Do jeitinho que ela vinha sendo, ela poderia continuar antes, naquele período das discussões e após, continuar aberta, atendendo, tanto que agora já nos anunciaram que tem prescritor, tem farmacêutico que está aberto. Não fomos nós fechando, jamais fecharíamos. Qual legislador iria se posicionar contra um bem na proporção que é o bem de estar entregando medicamento às pessoas que dele precisam? E nós vamos, não dá não, simplesmente por não querer. Não tem nem justificativa. Não existe isso. Então, o Legislativo Municipal de Sete Lagoas é sério e a gente não faz politicagem com as atitudes pelas quais nós fomos eleitos e trazidos para aqui para representar o interesse seu mesmo, viu, cidadão sete lagoano? A consciência que nós temos de agir dentro da legalidade para a preservação do seu bem-estar. Tá certo, vereador, a gente vai rapidamente, novamente, para um intervalo. Vamos voltar falando então sobre agora a obrigatoriedade do PROCON de divulgar a lista dos mais reclamados. Daqui a pouco. E o vereador Pastor Alcides, do PP, é o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje. A gente está falando sobre as polêmicas aí na Casa Legislativa, doação de amostra grátis, consumo de água. E agora a gente vai falar sobre uma lista que agora é obrigado, o PROCON é obrigado a divulgar os mais reclamados. Essa lei, né, que o PROCON agora tem que cumprir, ela advém do anteprojeto de lei do vereador, que é o 167, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no Diário Oficial de Sete Lagoas da lista geral dos fornecedores mais reclamados do PROCON. Vereador, por que fazer um anteprojeto como esse? Qual que efeito que isso pode, né, causar aí para a sociedade? Qual que foi o objetivo e que agora se transformou em lei e que é obrigatório? Raquel, mais uma vez, Sete Lagoano, imagina, essa lei 67, ela veio exatamente para a identificação da boa prestação de serviço daqueles que se propõem a fazê-lo. E não havendo, na realidade, um instrumento de identificação dos bons prestadores e daqueles que falham nas suas propostas, quem sai prejudicado é o próprio consumidor. Então, este anteprojeto, que foi transformado em projeto e hoje já está em prática, o PROCON deverá cumprir esta lei, como já está cumprindo. Isso é ininterrupto. Ele deverá publicar na realidade, em painéis e imprensa, de forma clara, os 10 prestadores de serviço negativados, ou seja, aqueles que, na realidade, remontam mais reclamação de insatisfação do consumidor. Então, essa lei veio exatamente para proteger o consumidor. Porque o consumidor, sabendo que a prestadora de serviço X, ela na realidade não cumpre em função da proporção do número de reclamações que ela sofre junto ao próprio PROCON, então, naturalmente, essa empresa ela já não é mais digna de confiança. E uma vez divulgado, o cidadão que toma conhecimento disso só vai contratar o serviço dessa empresa se ele quiser ser ludibriado. Por outro lado, nós entendemos que estas empresas, uma vez divulgado o seu péssimo serviço, identificado pela proporcional, pelo grande número de reclamações, se ela está entre as 10 piores prestadoras de serviço, haverá uma competição entre elas mesmas para chegar ao patamar de qualidade de prestação de serviço de outras que não estão no rol das mais reclamadas. Elas vão procurar melhorar a sua prestação de serviço e quem ganha com isso é o munícipe, é o consumidor.
Então, nós fizemos isto exatamente com esse objetivo, para identificar as más prestadoras de serviços que lesam o direito do cidadão que compra o serviço que ela se propõe prestar. Estas serão identificadas, naturalmente o consumo dela vai diminuir. Ou ela vai melhorar a qualidade de prestação de serviço para não perder a sua clientela. Porque o mercado é competitivo e, havendo competição, com certeza existe a preocupação do prestador de serviço em competir com aqueles que estão no mesmo ramo, de apresentar a melhor proposta, a melhor qualidade. Isto é uma coisa mais do que natural. Mas é necessário que haja uma lei que você, cidadão, tome conhecimento de quem é a prestadora digna da sua confiança. Esse é o objetivo nosso. E já vieram aí as mais reclamadas e, infelizmente, telefonia tem liderado, bancos têm liderado. Então você pode, através disso, analisar quais estas existem no sentido de não prestadora idônea, evitar tais e buscar outras. E essas que se corrijam, se não quiser, na realidade, parar as suas atividades no município de Sete Lagoas. No caso da telefonia, são tão poucas empresas, né, que a gente às vezes fica meio preso em qual escolher, qual é o serviço que dá menos trabalho. Telefonia é sempre problemático, vamos dizer assim. Quando você quer adquirir um produto é rápido, mas quando você quer cancelar, e aí a gente fica meio refém, né, vereador? Às vezes você fala, não tem opção, vou ter que ficar aqui. Não, tem opção e é uma forma de forçar essa atitude para que as empresas saibam que eles estão prestando um serviço e que nós não somos obrigados a consumir serviço ruim. Exato. E existe, inclusive, Raquel, existe o seguinte, como você disse, nós temos tão poucas prestadoras, parece que são 5, né? Parece que são 5 prestadoras de serviço de telefonia. Neste caso, por exemplo, é aquele velho ditado, você sai do espeto e cai na brasa, porque cada uma pior que a outra. Mas existe solução, existe. Quando eu enfrento este problema e não tenho para onde correr, porque se eu vou sair de uma e para a outra, e eu preciso da telefonia, e se eu saio de uma e vou para outra, sei que vou sair do espeto e cair na brasa, existe um órgão federal chamado ANEEL, Agência Nacional de Comunicação e tal. Anatel, ANEEL, judicialize. É só judicializar. Elas têm um medo tremendo dos órgãos federais. Porque, na realidade, quando você quer resolver um problema junto a essas prestadoras de serviço, principalmente de telefonia, e eles ficam te enrolando, aquele negócio da musiquinha que fica no telefone, vou te passar para o setor tal, vou te passar para o atendente seguinte, vou te... Desliga já o telefone. Já está errado, né? Porque, na verdade, existe um tempo de espera. É só pegar o protocolo do atendimento imediatamente e entrar em contato com os órgãos federais de regulação da prestação de serviço de telefonia, que dentro de 24 horas resolve o seu problema. Resolve imediatamente. E ainda tem aí o juizado de pequenas causas e outros para você buscar reparação de danos morais, materiais. É uma série de recursos que a gente tem para corrigir isso. Então a lei vem para te identificar quem é que presta mau serviço, mas nós temos esses canais aí para a solução, caso a coisa não se resolva de maneira amistosa entre você, consumidor, e o seu prestador de serviço. E o PROCON também está aí para dar todas as orientações, né? Tem essa lista lá e dá as orientações, ajuda a resolver essas pequenas causas e orienta também, né, vereador? Através do próprio PROCON, que presta um serviço excelente ao consumidor. E aí, evidentemente, buscou no PROCON, vai ter uma solução. No entanto, se você quiser ser mais rígido, pode judicializar as causas, que com certeza você vai lograr êxito na sua demanda. Vereador, a gente tinha tanto assunto para falar, nosso tempo esgotou, mas é bom que o senhor vai voltar aqui, a gente vai falar de outros assuntos, outros projetos de lei importantes aí que o senhor desenvolve em relação às escolas também, que tem muita coisa bacana. Já deixo o convite aqui para o senhor voltar para a gente falar mais a respeito disso, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Raquel. É sempre muito bom a gente ter essa oportunidade. Eu fico muito
agraciado pela iniciativa sua, que você, Raquel, é diferenciada. Você é diferenciada, Raquel. Você, quando nos chama, é uma entrevista inteligente, você ajuda a gente a responder, porque você estuda toda esta gama de propostas e você já tem o domínio. Você pergunta Obrigada. exatamente para que o cidadão, o telespectador, seja esclarecido. Então eu fico muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui com você e de falar no nosso público Sete Lagoano. Eu aqui agradeço e evidentemente que eu me coloco à disposição. Claro. E já atendendo Casa o seu sua. convite para retornar, espero que não demore muito. Vamos sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.